Bom, muito bem. Então, nós estamos aqui. Esse é o Café com Espiritismo, proposta de um bate-papo bem informal, sempre com o pano de fundo da doutrina. Nós temos sempre um livro base, e hoje o papo é sobre evangelização infantil à distância e suas técnicas. Eu sou Daniel, dirigente de escola, tarefeiro do Francisco de Assis de Diadema. Nós estamos ligados à Aliança. E para você que está assistindo agora no YouTube, a gente pede sempre, parece que é uma indicação, mas a gente está pedindo sempre, dá um curtizinho no vídeo, se inscreve no canal, tem outras coisas, tem evangelhos online acontecendo, tem sempre o Branco Evoluir que trata sobre psicologia, então acompanhe que é interessante. A gente, por se tratar de uma proposta espírita, a gente começa sempre com uma preparação harmônica para que a gente possa harmonizar, então, fazer o processo. E quem vai fazer isso com a gente hoje é a Ana Maria, os meus convidados. Ana, com você. Então, vamos nos harmonizar. Vamos fechar os nossos olhos. Procurar inicialmente dentro de nós a calma, a tranquilidade. Procurar reconhecer como estamos nos sentindo agora, a alegria que nos reunimos. Vamos deixar que do nosso coração possa fluir uma gostosa vibração de amor que vai alcançar a cada um dos participantes desta reunião, nos unindo desta forma. Vamos elevar o nosso pensamento junto com os nossos mentores, buscando a presença, o carinho dos mentores da Casa Francisco de Assis, caminhando em busca de todos aqueles trabalhadores que fazem a proteção da casa, que possam proteger também este trabalho. Estamos em busca, especialmente hoje, daquelas tarefeiras de amor, Nenê e Sheila, daqueles que são isentos de reforma íntima, mas principalmente vamos elevando nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre amado. Que é sempre aquele Mestre que está presente em todas as reuniões de evangelização infantil. É aquele Mestre que cuida com amor e carinho de todos os seus irmãos, como se fossem crianças. E com ele, nós nos dirigimos ao nosso Pai de amor e bondade, que nos dá permissão para estar aqui neste momento. E a Ele nós agradecemos pela vida, por essa oportunidade, e oferecemos a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana. Então, né? Quem nunca esteve no centro espírita e ouviu a seguinte frase:
Quem está aqui que tem filho na evangelização infantil? Eu mesmo já perguntei isso algumas vezes no nosso centro espírita. E se por acaso você não ouviu isso, é porque o seu centro espírita, o que você está frequentando, está falhando. A evangelização infantil é a base para qualquer centro espírita. Assim que foi mais fácil ensinar a leitura, desenho, coordenação motora, lá nas primeiras infâncias, do que ensinar isso para adulto, tanto que tem até o ditado brasileiro que diz que não dá para ensinar truque novo para cachorro velho. Não é bem assim, mas faz sentido. Assim é mais fácil ver com que as crianças tomem noção de humanidade mais cedo, fazendo com que elas se tornem mais sensíveis, mais interessadas na prática do bem, e não apenas qual é o melhor brinquedo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais isso ou aquilo, qual é o videogame melhor. Sem contar que as crianças irão crescer nesse processo de conhecimento e irá multiplicar dentro daquele mesmo centro. Trabalho esse que nossos irmãos do cristianismo, protestantismo faz muito bem. Quem trabalha com a infância infantil sabe quanta dificuldade existe do trabalho. Mas também sabe como é gratificante. Ver as crianças crescendo, se modificando, levando essa modificação para os amiguinhos e até para aqueles pais que não frequentam o centro. Porém, quem trabalha com elas também passa por algumas dificuldades em comum. Muitos já ouviram as perguntas. Mas é no mesmo horário da palestra? Não, é muito cedo. Eu não consigo acordar esse horário para fazer. Mas não pode ser o horário que a gente esteja aqui? Esse dia não. É o único dia que eu tenho de folga, eu tenho que lavar roupa, arrumar a casa, eu não tenho como levar. E mesmo assim, a espiritualidade não trabalha errado. E chegou um novo normal. Eu não gosto dessa expressão, mas é um novo normal. A gente não pode sair de casa. Mas tem que manter as tarefas. Quem trabalha com crianças sabe que tem que ser frequente, não pode parar. Para falar sobre isso, eu trouxe uma equipe que juntos estão aproveitando o momento de isolamento para aprimorar ainda mais as técnicas que já utilizavam presencialmente, criando novas formas de alcançar as crianças. Para que possamos no futuro próximo tentar alcançar mais jovens, para que eles possam saber escolher, promover uma escolha de vida melhor, usando as bases aprendidas. Nessa equipe, eu vou, como meu amigo já disse, por trás das câmeras, eu não vou ser machista, vou pedir que as meninas sentem primeiro, e eu vou ordem alfabética. Adriana. Tá bom. Aliás, esse seu programa era para ser o primeiro de time quase 100% feminino, né? Mas as meninas... Pois é. Mas tudo bem, hoje está meio a meio, né, Dan? Exatamente. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Adriana, trabalhadora da Casa Francisco de Assis. Costumo dizer que sou caçula, né, na doutrina. Perto, então, dos meus amigos aqui, tenho bem menos a contribuir. Eu venho de uma família católica, como muitas pessoas, então eu cresci na Igreja Católica, fiz parte da evangelização católica, vamos dizer assim, e aprendi muito. Vim conhecer a doutrina espírita somente no ano de 96, eu nunca tinha ouvido falar na doutrina espírita, para vocês terem uma ideia. Então eu vim conhecer em 96, fazendo magistério, através de uma colega também chamada Adriana, que graças a Deus me apresentou a doutrina, e eu aprendi muito com ela, me motivei muito a ler, a conhecer, só que estranhamente ainda não era o momento, porque embora de lá para cá eu tenha ido eventualmente a centros espíritas e tivesse lido bastante e aprendi muito através da leitura,
Eu considero que só em 2012 eu me tornei espírita, então é muito recente, aí 8 anos de doutrina só, porque foi quando as coisas aconteceram de uma forma que eu consegui realmente me integrar, né, comecei a frequentar assiduamente, de assistida fui para aluna, né, na escola de aprendizes, que foi muito significativo para mim, e de lá vai dando saltos, né? Então, comecei a ajudar aqui, ajudar acolá, me envolver mais com os trabalhadores da casa, com os trabalhos, e, e aí as coisas foram acontecendo, por isso que eu costumo dizer que eu me tornei espírita em 2012, né? Que nós espíritas não temos um batismo, né? Um ritual que oficialize. Então, eu me sinto espírita oficialmente desde 2012, portanto, sou muito jovem na doutrina ainda em processo de aprendizagem. E com relação à evangelização infantil, como eu estava falando para o pessoal aqui nos bastidores, né, eu fui fisgada, porque eu trabalhava em fazer outros serviços, aí engravidei, tive minha filha, fiquei alguns meses fora, e quando eu retornei a princípio como assistida, mas surgiu a necessidade de alguém para ficar com as crianças na segunda-feira à noite, né, durante justamente o evangelho, né, o atendimento aos adultos. E foi dessa forma que eu entrei, né, sem planejar, sem esperar, e estou, então, desde 2018 na evangelização infantil. Acho que algo que colabora e que me ajuda muito é o fato de eu ser pedagoga, né, porque eu tenho formação em letras e em pedagogia, mas eu trabalho com educação infantil atualmente. Então, acho que isso me ajudou muito. Acho que são campos mais próximos e parecidos do que se imagina, né? Com a diferença que na evangelização infantil o foco realmente os ensinamentos cristãos. Então, acho que é o que mais me ajuda. A pedagogia me ajuda muito também na doutrina nesse momento, por conta desse trabalho aí maravilhoso que a gente está fazendo. E é isso. Muito bem. Seguindo, Ana Maria. Eu vou dizer que esse sobrenome esteve nos três cafés até agora. Nome de peso. E já começa com esse nome para começar a minha história, né? Porque eu sou espírita de berço, né? Os Bouquilhones já tinham amassado o trigo com os pés, porque o meu irmão mais velho não dormia de jeito nenhum. E aí eles buscaram, né, no espiritismo uma explicação, uma ajuda. E foi um encontro também da necessidade da minha mãe, que teve mediunidade desde menina. Ela apresentava a mediunidade e as pessoas não entendiam, né? E ela tinha muitos problemas com a família por causa disso. Então, o Espiritismo veio trazer uma tranquilidade, uma paz para a nossa família, e quando eu cheguei, isso tudo já estava em andamento. Eu me lembro de ir na evangelização lá na Federação, aos domingos, lá era muito grande, e eu tinha medo de ficar longe da minha mãe, do meu pai. Eu me lembro de ficar com uma moça, com uma senhora que cuidava da gente enquanto tinha reunião mediúnica no outro centro. E era um outro centro, assim, no fundo de uma casa, né? Então eu morria de medo daquele quintal escuro, porque as reuniões eram à noite. E eu tinha vontade de ir ao banheiro, e aquele banheiro era lá fora, assim. Gente, que sofrimento. E aí meus pais ajudaram a construir uma casa em Pirituba, e ali a evangelização tomou outros rumos, era uma coisa assim muito didática, muito gostosa, era uma alegria. Então, assim, eu fui embalada, né, nessa questão da evangelização. O que eu me lembro de centro espírita era a evangelização e o coral que meu pai cantava. E aí nós mudamos para São Bernardo. E chegamos em São Bernardo, um centro espírita estava começando, que era a Casa de Timóteo,
E assim, eu comecei como evangelizadora no mesmo tempo que essa casa começou a crescer. Né? A evangelização cresceu muito dentro desse centro. A gente recebeu... Eu participava da evangelização, eu tinha 12 anos de idade, eu participava da evangelização ali no centro. Nós dividíamos o grupo, uma parte ficava com os filhos dos trabalhadores, era no sábado à tarde, e era só a evangelização. Então, os trabalhadores levavam as crianças para assistir a evangelização. E tinha passe, era assim uma estrutura muito bacana. Só que eu saía com outro grupo, uma parte do grupo, para ir até o Jardim do Lago, onde tinha uma escola. Inicialmente não era uma escola, era um salão de festas. Era uma comunidade, era um... Como é que fala aquela grupo de amigos do bairro, né? E ali tinha baile no sábado à noite e no domingo de manhã nós íamos lá. Depois mudou o horário. Então, assim, a gente chegava lá e tinha bituca de cigarro, cerveja esparramada no chão, a gente dava uma limpada, era osso, viu? Mas o pior era assim, era o cheiro do lugar, sabe? Assim, não era um lugar gostoso, mas a gente fazia assim, você fica nessa parte, o outro fica naquela, a gente fica aqui no cantinho, todo mundo se via, mas o salão era grande, então cada um ficava com um grupinho. Com o tempo, a gente conseguiu a escola, o Maria Rosa Barbosa, e os trabalhos passaram para sábado à tarde. E tomou um vulto muito grande, porque tinha sacolinha de Natal, então eram assim 200, 300 crianças. O trabalho ficou gigante. E assim, eu não posso deixar de citar que, para começar esse trabalho de evangelizadores, a gente foi muito assim, orientado, né? Nós tivemos a Maria Aparecida e o Jairo, que nos levaram para fazer cursos. Então, assim, a gente aprendeu didática, né? É o que eu mais me lembro, porque como eu era novinha, eu tinha que ficar com o pessoal do jardim. Então, não tinha muito essa questão de abordar, que jeito que vai abordar o espiritismo. O espiritismo, a evangelização, o espiritismo na evangelização era moral cristã, que hoje eu não gosto muito desse termo, mas era uma questão de levar para as crianças da favela a questão da higiene, conhecer Jesus, amor ao próximo, respeito, amor à família, amor aos estudos, bem básico, assim. E como era jardim, né, então, assim, não havia muito não tinha muito o que aprofundar dentro do espiritismo. Então, era um trabalho bem de base, mas o principal era saber lidar ali com 30, 40 crianças, né, cantar, passar desenhos, né, e não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, passava a semana elaborando uma historinha, fazendo os desenhos, e apresentava o desenho, contava a historinha, fazia pergunta. Eu cresci, assim, muito nesse aspecto didático, né, porque tinha uma demanda e tive orientação, né? Uma orientação que foi na medida dessa demanda. Eu acredito que eu nunca fiquei uma evangelizadora pronta, né? Porque hoje eu estou trabalhando com as evangelizadoras da casa e estou aprendendo muito. Então, eu não estou dizendo assim que eu me formei evangelizadora, mas foi a forma como aconteceu, né? Havia uma demanda e houve uma orientação. Então, eu não posso reclamar, né? Porque eu fui acolhida, assim, no trabalho, né? Por pessoas muito competentes. Uau! A gente podia ficar aqui ouvindo a história aqui durante algum tempo ainda. Porque eu aposto que ela fez. Como o Ivo no meu primeiro. Eu vou resumir. Se ela contasse detalhado, a gente podia ficar ouvindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Marcos Paulo, abre o microfone. Taca falar com a gente. Boa noite. Bom, Vildan, estar aqui com você, apoiando aí esse projeto. Estamos ouvindo as histórias aqui, tudo, e passando um filme pela cabeça, né? Mas é interessante, vamos lá.
Meu nome é Marcos Paulo, sou trabalhador da Casa Espírita Edgar Armon. Atualmente estou como coordenador lá do programa de evangelização infantil. E olhando a história de vocês assim, a minha é bem simples. Não teve muito assim, uau. Eu lembro que eu comecei nessa formação do catolicismo, né? Fiz catequese e acredite, eu fugi no dia da minha formatura. Eu jogava bola pelo clube, né? Disputava futebol, campeonatos, tudo. E na época, a minha formatura de catequese ia ser, de catecismo, né? Ia ser num domingo. E no domingo eu também tinha jogo. Aí um colega meu passou, me chamou, vamos. Eu olhei para ele e eu falei, não vou hoje não. Mas hoje é o último dia. Eu falei, Aí acabei não indo, né? E aí o tempo passou, fui crescendo dentro do catolicismo, né? Muito revoltado, porque Deus é bom, Deus é ótimo, mas eu perdi meu pai e minha mãe aos 6 anos. E aí tinha que ir até a igreja, né? E chegava na igreja, aquele Deus bom e amoroso tirou meu pai, tirou minha mãe, né? E eu olhava nas cadeiras do lado, assim, da igreja, aquela família com bisavó, com crianças, né? Aquela coisa linda. E eu falava, gente, onde está a justiça divina, né? Não, não é bom, não. E aí o tempo foi passando, a gente vai se deparando, né? Quem cresce na periferia de São Paulo, você acaba vendo uma série de injustiças, né? E a gente não consegue entender aquilo. E a Igreja Católica não me trazia muitas explicações, não, né? Primeiro que a gente não tinha nem muito acesso aos padres, né? E o tempo foi passando e passou-se muito tempo, né? E aí eu conheci uma bela moça num domingo à noite, e ela morava em Santo André. E eu me perguntava, onde é Santo André? E ela falou, vamos comer uma pizza, bater papo lá, tudo. E eu fui guiado. É engraçado, né? Na época a gente não tinha o GPS, não tinha o Waze, não tinha nada. E eu saí de São Paulo, peguei aquela avenida do estado e acabei chegando na casa dela. E aí, conversa vai, conversa vem. Acabamos casando, né? Tudo, né? E uma vez eu passando em frente, assim, né? Indo para um mercado, eu vi uma Casa Espírita Edgar Armon. E eu vi um povo entrando, o pessoal entrando, eu olhei assim, né, curioso, fui embora. Aí passei de novo, passei a terceira vez, comentei com a minha esposa, e ela falou, olha, já fiz bastante trabalho lá, né, já tal. E ela é médium, né, Dan? E aí ela olhou pro lado, baixou a cabeça e ficou quieto. Falou, vai lá conhecer. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Ela falou, vai lá. E eu fui pela curiosidade, né, encontrei no balcãozinho lá da recepção, falei, boa noite, tudo bem, tudo? Eu falei, olha, estou morando aqui agora, passei aqui umas 3 vezes, deu curiosidade de conhecer. Ela falou, vem conhecer, né? E pegou aquele repertório, né? Tem escola disso, escola, curso e tal. Vem participar com a gente. Aí comecei a participar dos evangelhos, abri o curso básico, fiz o curso básico. E engraçado que na época minha filha estava com 8 meses e minha esposa é professora também, né? De literatura. Dava aula à noite. Aí eu embrulhava o meu pacotinho e descia até o centro espírita e ficava lá assistindo a aula do curso básico. E aí o tempo foi passando, eu fui assistindo a aula, fui para a escola de aprendiz evangelho e fui tocando. Aí um dia eu cheguei em casa, minha esposa falando sozinha, eu falei, você tá ficando doida? Ela falou, aí disfarçou tudo. E aí eu comecei a me aprofundar na doutrina e ela sempre me orientando a ler alguns livros, algumas obras e tudo. Aí um dia ela abriu o jogo, né? Sentado lá no quarto, eu falei para ela, comentando, eu falei, mas eu não vi a justiça de Deus ainda, né? Onde está a justiça que tirou meu pai e minha mãe? Aí nisso a minha esposa voltou para mim, com um olhar diferente, uma feição diferente, e falou, e quantos pais e mães você separou de outros filhos? Aí eu fiquei 2 dias chorando, não conseguia parar de chorar, e aí aos poucos a coisa veio que eu teria que seguir na doutrina, né? E aí eu abracei, né? Lia todos os livros que foram recomendados, estudando e participando. E aí cheguei na casa, conheci a evangelização infantil, no Edgar Armon. No primeiro tempo não deu muito certo, tudo, recuei, fui fazer o curso. Fiz o curso, voltei, também acabou não dando muito certo, fui trabalhar no Apóstolo João. E aí trabalhando lá com as crianças, adorei, achei assim um trabalho maravilhoso, peguei uma galerinha de pré-mocidade. É que eu me identifiquei muito com o pessoal da periferia, porque eu cresci na periferia, né? Então eu comecei a servir ali, e eu não entendi também porque que eu fui trabalhar na casa do Apóstolo João, né? E aí cheguei lá, só tinha mulheres evangelizadoras, e só tinha 2 meninos, os demais eram todas mulheres, né?
E aí minha esposa falou, brincando ainda, falou, quem sabe você não é o pai que essas meninas precisam, né? De uma referência masculina, né? Ela vem da psicologia também. E aí comecei a me afinar com ela, com a parte de psicologia, com a parte de educação. Fomos criando alguns modelos de aula, alguma coisa mais didática, como uma colega passou ali, que eu acho que é fundamental, porque o primeiro passo da evangelização, você tem que conquistar a criança. Ela tem que sentir que você está ali como amigo. E aos poucos, no desenvolvimento, à medida que ela vai lhe permitindo, você vai entrando com alguns conceitos, né? E aí vem um pouco da doutrina, um pouco né, de alguns vultos do espiritismo, né? Comparando, olha, sua vida é difícil, mas a de fulano também foi, você conhece? E aí você vai adentrando, né? E aí depois eu fui fazer um outro curso, e aí conheci a Leia. E a Leia tinha acabado de chamar para ser convidada para ser coordenadora da evangelização. E aí acabei voltando e fiquei lá, né? Aí não deu certo também, fui embora, falei, não quero mais saber de centro, a questão política no centro ainda me machuca bastante, né? E aí mudaram a gestão, veio uma nova diretoria, e a Fernandinha, que deveria estar aqui hoje, puxar a orelha dela depois, me convidou para ser coordenador do departamento. Aí assumimos lá e estamos tentando fazer um trabalho legal, desde o ano passado, né? Um momento que nós ficamos observando o funcionamento, as características do nosso público, e aí conseguimos fazer um trabalho bem bacana. Estamos desenvolvendo um trabalho legal, tem uma equipe de evangelizadores maravilhosa, sabe? Umas meninas talentosíssimas, né? E estamos desenvolvendo. E agora, na época de pandemia também, olhamos um para a cara do outro e falou, vamos continuar? Vamos continuar. E eu sou um pouquinho chato, porque eu vim do Exército, né? 9 anos. Formei em Direito e Administração, então... Às vezes o pessoal fica, isso aqui não é empresa. Eu falo, sim, vamos pegar dados, vamos pegar números. Porque é o princípio, se a gente não conhece o nosso público, como nós vamos trabalhar com ele? Então, eu acho isso fundamental. E eu tenho muito, viu, Adri, para a gente trocar depois figurinhas também. Eu estou precisando de uma pedagoga. E aí, a questão da Adriana, né? A gente começa a olhar, pelo que a Ana Maria colocou também. Antigamente era legal, né, a ideia da evangelização, porque eram os tios e tias, e hoje eu vejo, assim, que nós precisamos, em certo ponto, nos profissionalizar mais. Eu preciso, acho que, de mais pedagogos, mais psicólogos, né, porque a gente pega hoje nossas crianças ali, a maioria é tudo laudada, né, tem crianças que têm... E aí eu fico pensando, né, fico quebrando, revirando a cabeça, como que a informação vai chegar para aquela criança, né, como que ela está recebendo aquilo. Então eu vejo hoje o papel do educador, né, do pedagogo, do psicólogo, até do assistente social, né, essas questões mais técnicas serem levadas também para a evangelização infantil, né. Hoje a minha briga é essa, né, tentar trazer esse público mais especializado para a evangelização infantil. Acho fundamental. Eu vou acho que tá fechado aqui. Não, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, né? Sim. Eu vou quebrar o protocolo 3 vezes aqui. Primeiro, quebrar o protocolo e vou sair do roteiro. Primeiro. Eu ia perguntar isso mesmo. A formação de cada um. Para quem assistir, entender que evangelizador pode ter qualquer tipo de formação. Então o Marcos já falou. Exército, Direito. Adri falou que ela é pedagoga em letras. Ana Maria. Eu me formei em Química. Na mocidade, o grupo de jovens da mocidade, nós somos de São Bernardo, né? A casa Francisco de Assis é em Diadema, mas eu moro em São Bernardo. E já morava na época, mudamos para São Bernardo porque o meu irmão entrou na ET. Então, assim, muita gente da mocidade era da ET, porque o meu irmão, ele é o chiclete, sabe? E ele gosta de misturar gente daqui com gente dali, fazer todo mundo se conhecer, e ele já era assim na época. Então, onde ele via que tinha uma coisa legal acontecendo, ele convidava o pessoal dali do outro lugar. Então, a mocidade tinha muita gente de São Bernardo e assim, bastante gente mesmo da ET. Aí, por influência, né, desse povo todo, eu gostava de ciências, eu ia muito bem nas aulas de ciências. Aí, eu fui fazer Química na ET.
E depois fiz a faculdade, trabalhava nessa área, trabalhava em indústria, mas, assim, na indústria não tem o calor humano, né? Realmente não me satisfez, eu não conseguia entender o mundo dos adultos, da forma como eles estabeleciam as relações, assim, muito frias, cheias de mentiras. A política dentro da indústria, isso tudo, assim, me recalcava demais. Aí eu falei, não dá, chega, parou. Aí eu tive a Mariana muito nova, tive a Mariana com 20 anos. Então, quando ela já tinha 5 anos, eu falei, eu quero trabalhar, assim, com criança, quero ter tempo para ficar com a minha filha, quero viver um mundo melhor, porque esse da indústria, para mim, assim, eu trabalhei na indústria muito pouco tempo, eu trabalhei uns 4 anos. Foi suficiente para ver que eu não queria. E aí depois eu fiz pedagogia e fiz a psicopedagogia também, porque justamente essas questões que o Marcos trouxe, né, de lidar com criança e ver um universo tão extenso, porque criança não é só criança, não são todas iguais, né? É muito difícil como professora perceber que a educação é estabelecida assim num trabalho de massa, né? Como se você tem que lidar com muitas crianças ao mesmo tempo, é difícil de você entrar no mundo de cada uma, é raro você conseguir isso, para realmente estabelecer uma relação que vai permitir que a criança se desenvolva, né? Com que ela sinta essa segurança que o Marcos falou. Então, eu falei, eu quero achar caminhos para trabalhar com quem precisa mais, com quem tem mais dificuldade de estabelecer essa relação. E fui fazer psicopedagogia. Então, minha formação é essa. Ótimo. A primeira quebra de roteiro. A segunda eu vou falar um pouquinho de mim, porque também participei um pouco de evangelização, trabalhei com pré. Aliás, tive o prazer de trabalhar durante alguns anos com a Ana Maria, foi realmente uma honra. Só quem assistiu o primeiro café sabe o que a Ana Maria é importante para mim. Mas, uma coisa sobre o que vocês falaram de mostrar que você não é mais o tio, né? Você não é você é um amigo, você está ali para ouvir, para entender, mas também para passar para eles uma informação que eles não têm e que é bom para a vida. Nós começamos o Francisco de Assis na nossa época, isso há 6 anos atrás, mais ou menos. Com atendimento de... Alguns falam atendimento fraterno, na nossa casa é pesquisa. De criança. Porque, bom, a Ana Maria vai saber o que a gente está falando, vai dar passe, não vai dar passe, está em tratamento, não está em tratamento, para tomar passe tem que estar em tratamento. Quem entende isso do espiritismo também vai entender o que eu estou falando. E a gente começou a atender, fazer pesquisa com criança. E eu trabalhava com pré, mas era interessante como as crianças queriam passar comigo. Tínhamos outros. A Ana Maria, infelizmente, não fazia isso. Mas o Alexandre era uma pessoa que atendia, o Sérgio era uma pessoa que atendia. Mas eles passavam muito comigo. E depois que nós fazíamos essa... Mesmo que nós nos conhecíamos ali, brincávamos ali, passávamos as aulas, mas depois da pesquisa, a criança muda com você. Ela começa a te olhar de um jeito diferente. E aí fica muito mais fácil você acessar qualquer tipo de dificuldade. Porque no mundo de hoje é difícil você saber se eles passam dificuldade na escola, se eles passam dificuldade dentro de casa mesmo, com pais ou não, ou qualquer outro tipo de parentesco. E você acaba se tornando
um refúgio para a criança. Isso, se você não souber trabalhar na cabeça da criança, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a evangelização infantil é muito maior do que a Ana Maria disse, de trazer a moral cristã. É muito pouco isso. Hoje a gente tem que entender que como eu falava, quando eu não sei se vocês estavam na casa, quando eu ia fazer o convite na segunda-feira. E eu falava, a gente não quer formar espírita. A nossa intenção na evangelização infantil não é formar nenhum espírita. É formar cidadão de bem. É formar pessoas que quando tiverem a necessidade de precisar tomar uma decisão, escolher na vida, ele teve bases para ter uma escolha bem sucedida. Então a gente não leva a criança para a evangelização infantil para ele virar espírita. É para ele virar um bom ser humano. E as pessoas precisam entender que quando eles estão na frente de trabalho, é isso que a gente está fazendo. A gente não pode simplesmente pegar a história de Moisés lá e contar a historinha para ele, aí faz um desenho e pronto, acabou. Eu acho que é muito mais que isso. E aí vem a quebra do roteiro pela terceira vez e última. Eu prometo, mas não juro. Como a gente vai fazer para não transformar a evangelização infantil em confraternização? A pergunta para vocês. As meninas querem responder? Comecei bem. Ô Marcos, fala você primeiro, você Tá. acho que pode trazer coisas novas, né, para a nossa casa, depois a gente fala. Porque a gente tem muita coisa em comum, né, Adriana? Assim, nós estamos trabalhando junto agora, então vamos ouvir o Marcos. Olha, Dan, foi minha briga, cara. Quando eu cheguei agora na casa de Garamão ano passado, e aí vem da formação de administração, né? Quando eu falo de ter uma formação, não necessariamente seja obrigatória, né? Não entenda isso. Mas eu acho que quanto mais as pessoas têm uma certa qualificação diferenciada, no momento de discussão de um planejamento, ela fica mais rica, né? E quando eu cheguei, eu comecei a olhar, falei, e aí, qual que é o planejamento anual de vocês, um planejamento semestral? Coisa maluca de administrador, né? A gente tem toque de organização, né, Marcos? Não, é porque você tem que entender o que nós estamos fazendo a curto prazo, o que nós estamos fazendo a longo prazo, onde nós queremos chegar, por que nós estamos fazendo isso. E não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas você pega, às vezes, as pessoas, algumas evangelizadoras, ela faz a aulinha dela, vai lá e deu a aula dela. Talvez o planejamento dela seja diário, é focar aquele dia. Mas e o dia seguinte? Tem uma certa continuidade? Então eu comecei a mexer um pouco com isso, né? De falar, olha, vamos fazer um programa anual? Vamos. Então o programa anual a gente divide em duas partes, os semestrais. Ok. No primeiro semestre, o que nós queremos com isso? Como que a gente vai alcançar esses objetivos? E aí a coisa ficou meio assim, né? De, não, mas aqui não é empresa, não precisa disso, aqui não sei o quê. Porque você acaba também tirando a pessoa do seu senso de conforto, né? Então ela está ali no conforto, que ela já está às vezes 5, 6 anos trabalhando daquela forma, e você vem com uma nova proposta, e essa nova proposta, assim como tudo que é novo, assusta. Né? Começa a mostrar, às vezes, um certo conceito assim, poxa, eu não sou bom para estar aqui, porque o que ele está falando eu não entendo. O que ele está querendo fazer eu não vou dar conta. E, na verdade, não é isso. Todo mundo é capaz de estar ali. Às vezes eu sou muito bom tecnicamente, a Adri é muito boa amorosamente, né? A Ana Maria é boa, colocar assim na questão de didaticamente, e aí a gente se completa. Então eu fui atrás disso, né? Vamos pegar esse ano, nós vamos trabalhar, por exemplo, o quesito o homem de bem. Ok? Aí vamos lá, quais são as características do homem de bem? Então vamos trabalhar o primeiro semestre, essas características, ou os primeiros 3 meses, e depois a gente começa a levantar os vultos do espiritismo, ou da sociedade, que poderiam ser esse homem de bem.
Quais essas qualidades? Então nós vamos falar de Jesus, ok. Então nós vamos discorrendo toda essa questão. O que faz um homem de bem? As qualidades, virtudes? Ok. E estuda as qualidades e virtudes. O que mais faz um homem de bem? A questão da educação, do respeito. Então vamos estudar o respeito. Para quando chegar no final do programa, eles terem pelo menos uma coisa apalpável, né? Não fica uma coisa que vocês aprenderam. Aprendi de Tiago, ontem eu aprendi de Júlio, ontem eu vi Paulo. Sabe, é uma certa continuidade. E aí que eu falo, né, que se faz muito gente, que eu vejo assim a questão da pedagogia, né, dessa construção, porque nós temos uma literatura vasta, mas não tem ninguém para fazer um filtro para olhar para aquelas crianças e falar, olha, isso aqui é capaz de chegar, isso aqui não é. Nós fizemos um levantamento na casa quando eu cheguei, e eu estava falando para nossas evangelizadoras, quase 80% das nossas crianças, 85% ali, elas vêm de um colégio particular. Ou seja, a exigência do professor o controle de sala de outra, da sala de aula é outro. Se vocês vêm aqui com uma folhinha e começar a ler para eles, ou querer fazer uma coisa mais simples do que eles estão acostumados, eles vão perder o interesse. Entendeu? Então você tem que conhecer a criança que está ali, o adolescente que está trabalhando com você, e saber, é como se fosse na nossa época, né, mais antiga, dos videogames. A gente passava de fase, ficou muito fácil, agora aperta o B. Aí o B dificulta um pouquinho mais. Então, eu dei isso aqui foi bom, ok, agora eu vou dificultar um pouquinho. Ok, agora eu vou dificultar um pouquinho. Porque senão fica sempre naquela coisa, eu aprendi um monte de pessoas ali da Centro, mas o que eles têm em relação com a minha vida? Eu li umas 5 obras de Paulo, né? E até hoje eu sou expositor também da Aliança, e eu não tenho ainda coragem de dar aula de Paulo. Às vezes o pessoal convida, vai preparar, eu falo, ainda não estou pronto. Eu li 5 obras de Paulo. Então, eu não consegui ainda achar onde eu começo a entrar para poder falar de Paulo. Então, se para mim não faz tanto assim, ainda é difícil entender Paulo, falar de Paulo, imagina com uma criança você ficar falando de alguns vultos. Vai entrar no ouvido e vai sair do outro. Então, acho que a gente tem que ter uma metodologia espírita, ou didática, não sei, mas uma metodologia para a gente entender aquele grupinho, nem que o primeiro mês fique... É que nem o programa da mocidade, né? Tem a primeira fase ali, oba-oba, violão, conversar, brincar, para você trazer a pessoa para você. Aí depois você vai entendendo os probleminhas deles, como que você pode trabalhar, até no momento que você entra com a aula. O programa da mocidade, ele deveria ser melhor aproveitado nas idades mais novas. Que é isso que você falou, porque na Evangelização Infantil da Aliança, nós temos bastante cursos e tudo, temos as apostilas, mas o programa que existe como existe na mocidade não existe. Na mocidade não existe. Mas eu digo... E o programa da mocidade é incrível. Eu fui em vários cursos da evangelização. E o que eles ensinam ali? Eu acho que precisaria, que não... Nossa, eu penso, né? Tem que ter uma pedagoga ali para ensinar as evangelizadoras a fazer um programa de aula. Ensinar a fazer uma avaliação de impacto, né? Que a gente chama na administração. Então, assim, eu dei uma aula, depois eu vou dar um questionário. E eu vou ver o quanto que eu atingi do meu conhecimento. Ó, eu vou criar uma aula hoje sobre Jesus. Eu quero que eles saiam da aula sabendo que Jesus é bom, verdadeiro, único, isso e aquilo. Então, minhas questões eu vou bolar agora onde eu quero chegar, e aí eu vou dar aula e depois eu vou dar o impacto. Aí você olha lá, poxa, foi tudo fora do que eu previ. Mas por quê? Porque eu não soube chegar até ali, eles não têm a maturidade de compreensão. É muito válida. Entendeu? Eu acho que... Eu vou nos programas, nos cursos de evangelizadores, eu não vejo eles ensinar a fazer um programa de aula, uma organização de aula. O curso de evangelizador, pelo menos o que eu frequentei, eles abordam muito a parte lúdica da coisa, mas eles realmente eles não te programam. Adriana, para você participar, eu quero que você me ajude.
Como é que a gente faz, com tudo isso que o Marcos trouxe? A gente nem entrou no tema ainda, hein? Como é que a gente faz como é que a gente faz hoje para criança? É normal, tá? Tanto adulto quanto criança é natural isso. Normalmente, a gente dá um material e ao vir receber o material, eles recebem o espiritual. É natural. Isso desde a criança até o adulto. Tanto que tem pessoas que vão para o centro que começaram a ganhar cesta básica. E acabaram ficando, melhoraram de vida e continuaram lá. Como fazer para a criança não ir para a evangelização por causa do lanche? Olha, Dan, você cutucou uma ferida, na verdade, né? Bem profunda no Chiquinho. Engraçado que, ouvindo o Marcos falar, né, a gente percebe que são realidades, assim, bem diferentes. Eu acho que no próprio Francisco de Assis há muita diferença entre o trabalho que é realizado na segunda e o trabalho que é realizado no sábado. O trabalho do sábado de evangelização, que é a Ana que tem condições de falar, porque é o trabalho, vamos dizer, que tem mais história para contar, né? Qual é o nosso problema? Na segunda-feira, a gente meio que já sente eles indo por conta da merenda, você entende? Já é isso. E é um trabalho que a gente precisa reestruturar. Eu e as meninas, a gente já conversou um pouco sobre isso nos nossos primeiros encontros virtuais, eu, a Ana e a equipe, porque muitas pessoas parece que veem, pelo menos na segunda-feira, no sábado a Ana tem condições aí de explicar melhor, mas na segunda-feira o pessoal vê a salinha como o cantinho da recreação. Sabe como você vai no shopping e você deixa o seu filho na recreação para você fazer suas compras tranquilo? É essa a sensação que eu tenho, que até desmotiva às vezes um pouco, desanima, porque a gente, né, você vai, com todas as dificuldades, você vai tentando dar o seu melhor depois de um dia inteiro de trabalho, e não é bem isso que eu sinto, eu falando por mim, né? Então, na segunda-feira, os trabalhadores vão trabalhar, os assistidos vão, porque precisa de tratamento, aí eles deixam os filhos com a gente, porque, para não atrapalhar, porque não tem com quem deixar, porque vai ter o coleguinha. Então, assim, é sempre por algum motivo, não é a evangelização. Então, acaba virando um pouco a recreação, né? O cantinho onde eu deixo meu filho em segurança enquanto eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu venho observando já há algum tempo, que eu já conversei com as meninas, que a gente precisa, quando retornar, né, presencialmente, a gente vai ter que estruturar. Esse trabalho que o Marcos está fazendo de estruturar, né, o trabalho que já acontece lá, a gente vai ter que fazer, na verdade. Né, a gente vai ter que definir a evangelização, ela vai acontecer na segunda ou no sábado. A gente já até chegou a conversar sobre isso. Se a gente deixa um dia e horário para a evangelização, para que a família tenha o compromisso de levar, ou se a gente aproveita que a família está lá e faz junto essa evangelização para que as crianças e as famílias não desistam. Então, existe até um conflito. Não me coloquem nessa pergunta, porque você não vai gostar da resposta. Então, porque é um desafio. Então, assim, o que eu percebo em relação ao trabalho da nossa casa na segunda-feira, ele tem que ser reestruturado, é preciso fazer formação com os pais, inclusive a Fernandinha já tinha pedido para ela até, né, dar um tipo de uma palestra mesmo com os pais, no sentido de conscientizar, de falar da importância da evangelização, para que eles entendam o compromisso. Né? Então, no nosso caso, na segunda-feira, precisa começar tudo, de certa forma, reiniciar, começar do zero para dar mais sentido, para que até os trabalhadores da casa valorizem. Para você ter uma ideia, Dan, eu posso dizer que quase uns 90% das crianças que a gente atende na evangelização, eles são filhos de trabalhadores ou de alunos de EAE, e, no entanto, eu não vejo o compromisso desses pais. Eles parecem não ter entendimento da importância e da valorização da evangelização infantil. Então, olha como é sério, né? Como que você tem a maioria ali que são seus parceiros de trabalho e eles não nos veem como evangelizador, eles não acham que é feito um trabalho. Que é um preconceito, inclusive, que eu vivo eu vivo como professora também. Porque quando você é professor de educação infantil,
as pessoas acham que as crianças só vão para o parque brincar. Então, eles não veem um trabalho, uma ação pensada, um objetivo ali naquilo que você faz dentro da ludicidade. Então, e na evangelização infantil é a mesma coisa, eles acham que é chegar lá só para bater papo, oba-oba, então a gente vai ter que meio que começar do zero na segunda. Agora, no sábado, pode falar. Vou te interromper 3 detalhes antes que me foge. Primeiro, na Apóstolo João que eu estava, era muito isso. As crianças chegavam assim, em bandos, às vezes 5, 6 da mesma família, e tinha o café da manhã. Então, você tinha que esperar eles entrarem, aquietar, tomar o café da manhã, aí depois tomou o café da manhã, sobra o quê? Porque vem da conduta que você estava falando, meio que um depósito de criança, né? Eu preciso ir à feira, vou deixar meu filho aqui e vou sair. Exatamente. Outro ponto que você colocou, no Edgar Armon, as crianças que estão lá no sábado, que a evangelização nossa é aos sábados, só tem os filhos dos trabalhadores do sábado, né? Que nós temos a parte de assistência espiritual, então tem a câmara de tratamento, que é geral, tem o P3B infantil, entrevistadores, livraria e secretaria. Né? São esses 5 pontos da evangelização no sábado. E os filhos daqueles trabalhadores que estão indo lá no sábado, eles estão lá. Agora, o filho do pessoal que trabalha na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não consegui identificar. E eu soltei um monte de pesquisas aí para querer saber, olha, esse é filho de quem? Então, eu quero saber o nome do pai, da mãe, telefone, tudo. Porque é o que eu falei, eu preciso conhecer meu público. Se eu não conhecer meu público, eu não consigo desenvolver. E o terceiro ponto que eu coloquei, as pessoas, infelizmente, elas não sabem qual a necessidade, ou necessidade não, elas não entendem algumas formações acadêmicas. Até o tempo atrás, que nem eu cursei administração, eu sou administrador, amo administração, mas toda hora que você ia fechar um projeto, que você vai fechar um contrato, tem que ir para o jurídico, e o negócio demorava, um dia eu olhei para minha esposa e falei, vai cursar direito, desenrola isso. E eu era administrador do Hospital das Clínicas e eu ficava bravo, porque a gente fechava um contrato, uma negociação, às vezes demorava 3, 4 meses no período lá no jurídico, a coisa descambava e aí? Então eu acabei indo pelo direito para me dar um suporte para a administração, né? E as pessoas querem assim, quero ser administrador, quero ser advogado, quero ser médico, mas quando eles conhecerem a essência da formação, por isso que eu falo muito bem da pedagogia, quando eles conhecerem um pouco mais do assistente social, né? Porque no assistente tem aquela briga também, assistente social só está aqui para dar passe, para dar passe, para dar transporte para quem veio comer. E quando você começa a ver que o que é social, né? A gente pega lá no artigo 5º, lá, as garantias básicas, é muito grande, Adri, é muito maior do que eles imaginam. Então, se eles não entendem a figura hoje no pedagogo dentro da escola, que é a base da formação do indivíduo dentro do contexto escolar, que eles só valorizam lá no ensino médio, mas só chegar no ensino médio, como que é a sua base? É que não falei, eu vim da periferia, sou advogado, sou administrador, mas o que foi me lesado lá hoje, que seria o Fundamental 1, me provoca muita coisa hoje. Por sorte que eu vi que uma professora também de português, então eu vim resgatando uma série de coisas com ela. Hoje ela está dando aula online, eu estou aula aqui 24 horas, né, de português. Nossa, você começa a entender a função de uma sintaxe, disso, daquilo, você fala, poxa, 2 graduações eu não entendia isso, agora que eu estou entendendo. Então, para as pessoas entenderem o papel do evangelizador, eu acho que vai demorar muito tempo. Muito. E, infelizmente, eu vejo essa questão social, né? O Edgar Armon está aqui em Santo André, o outro era lá perto do shopping. Me fugiu agora do shopping. As crianças eram. Até você arrecadar as crianças, receber, dar lanche, organizar, tentar. Ou já se foi sua paciência, ou já foi o tempo. Hoje é que eu falei, graças a Deus, né, nós somos uma região bem bacana aqui em Santo André. E nossas crianças, como eu falei, lanche, elas passam ali, sobe. Sabe, é uma bolachinha, um suco ali, elas não fazem questão porque já vieram de casa, né, tomou café, já vem de uma outra educação que senta, que respeita, sabe, que você... Aí que eu fico meio um pouco mais indignado. Eu falei, gente, as crianças estão prontas, falta nós nos prepararmos para poder acessar essa criança. Porque quando a criança não aprende, né, Adri, ela é burra. Daí não quer nada com nada, mas e o seu papel? Você está se preparando para dar... Uma vez eu questionei com a minha esposa, eu falei, nossa, é tão difícil lidar com essas crianças. Ela falou, faz o seguinte, pede para elas fazerem um desenho.
Aí eu falei, um desenho? Aí passou a aula inteira elas desenhando. Aí quando eu peguei em casa, fui mostrar para ela, ela falou, tá vendo essa árvore voando, essa casa voando? Isso na psicologia mostra que eles não têm base, eles não têm uma raiz. E aí ela começou a me falar de um desenho, puro desenho. Aí eu fiquei olhando e falei, poxa, eu aprendi mais com desenho do que falando com eles, né? Então, infelizmente, não dá. Querer que as pessoas entendam a evangelização infantil. Tem casa espírita que a evangelização infantil fica lá no fundo, num cantinho, todo mundo amontoado. Nós temos evangelização. Era aí que eu ia entrar agora. Era aí que eu ia entrar agora. A Adriana Eu participei de uma reunião há alguns anos atrás, que havia trocado o grupo de dirigentes da evangelização da Aliança, e esse grupo queria, antes de começar o trabalho, fazer um levantamento da situação da evangelização nas casas espíritas dessa regional. E foi uma reunião, assim, ótima, para ver que estava tudo ruim com todo mundo, que eu não era a única que estava passando o maior perrengue no Francisco de Assis, né, com essas questões que a Adriana colocou, que são muito antigas na casa, né? Então, ali deu para ver que tem dois tipos de trabalho de evangelização. Ou você trabalha com o filho do trabalhador, que foi ali no dia trabalhar, né? Então, ele acompanha o pai que foi trabalhar, ou você trabalha com 200, 300 crianças de uma comunidade que vai buscar muitas outras coisas que não é apenas o conhecimento espírita. É isso que tem. Então, aquilo me acalmou muito, né, no sentido de que o espiritismo ele traz para a gente algumas reflexões nesse sentido, né, de que o seu orgulho, né, o seu egoísmo, em que pé que ele está? Né? Você quer que o seu trabalho se desenvolva, mas você está querendo ali ajudar as crianças, ajudar as pessoas. Onde é que está tendo egoísmo? Onde é que está tendo orgulho nisso? E naquela reunião eu me percebi, sabe, assim, muito orgulhosa, né? Que o meu trabalho tem que ser feito, ele já está pensado e repensado, já tem um programa, ele está todo casadinho ali com a escola de paz, não era, Daniel? Estava todo casadinho ali com os passes, com os tratamentos. Então, o que a casa teria que entender, porque nós vamos desenvolver esse trabalho e a casa vai ver o que é uma evangelização. Nossa, né? É o ápice do orgulho. Então, hoje, eu vejo que nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, fazendo o que é possível, a gente está tendo muito mais resultado, né? Porque, assim, era o resultado que tinha lá na associação de amigos, que o chão estava sujo de cerveja, que tinha bituca de cigarro, que as vibrações eram pesadas, mas as crianças entendiam, elas precisavam, então, assim, elas estudavam tudo que a gente levava, né? Elas ficavam quietinhas na hora da prece, elas não se importavam se o grupo que estava lá no começo do salão estava cantando, estava em pé brincando, elas não saíam da brincadeira que a gente estava propondo, e não podia brincar muito alto, porque senão atrapalhava a outra turma. Assim, eles sugavam tudo que a gente tinha, né? Então, a gente não está ali para trabalhar dentro do ideal. É justo e é correto isso. Mas o que a gente tem que ver é a necessidade do momento, né? Então, assim, às vezes, duas crianças que estão ali naquele grupo é o que vai frutificar. Às vezes, você trabalha com... Você está trabalhando com 300 crianças e 250 só estão ali porque a mãe manda ir, obriga a ir, porque no fim do ano vai ganhar a cesta de Natal. 50 estão ali porque te amam. E porque vai chegar em casa, não tem quem
fique com você. Não tem quem te olhe nos olhos, quem canta uma canção, quem faça uma prece. Se hoje nós estamos num período de isolamento social, afastamento, né? E as crianças participam ali das historinhas, das aulas, elas estão ali porque elas estão entendendo uma linguagem diferente que apareceu, né? Então, a gente não tem meias palavras. Hoje não tem, sabe? Não tem muito que ficar batendo papinho, conversando, não dá para fazer uma brincadeira de interação. Então, de repente, apareceu na minha vida uma Adriana que, pumba, como eu falo para ela, ela é o máximo, porque ela vai e ela fala direto, curto e grosso. Então, as aulas são recheadas de conhecimento. Está falando de uma coisa, já puxa a orelha a respeito daquilo, já dá uma pincelada a respeito disso. Então, quem são as crianças que estão aqui com a gente? Não está aparecendo muita criança, mas tem a filha de uma evangelizadora, tem 3 crianças que não são filhos de trabalhadores, mas que estão participando. São esses. E vai saber por que são esses, né? Provavelmente, com certeza, são os que estão buscando essencialmente o que nós estamos oferecendo. Se tivesse mais 15, pode ser que os outros 12 estivessem ali caçando mosca, não entendendo muito bem a linguagem. Enfim, eu confio muito mais hoje numa providência, sabe, num trabalho que a espiritualidade faz, de encaminhar crianças para o evangelizador, porque os pais não estão dando conta, né? E que são crianças importantes. Mas, Ana, a questão toda que eu vejo, às vezes, não é... Eu até entendi, né? E eu acho que isso é rico, né? A gente tá... Eu sou muito racional, estou lidando agora com uma pessoa emocional e estou começando, sabe, a abrir outros horizontes. Mas a questão que eu me cobro muito, e eu cobro da minha equipe, é: nós temos que ter um trabalho estruturado. Ponto. Nós temos que estruturar. Se vão vir 2, se vão vir 10, se vão vir 15, né, como se fosse uma administração. A nossa máquina de processo é essa: ela vai entrar no jardim, vai aprender isso, depois vai para o primário, vai para o intermediário, chega na mocidade, na pré, enfim. O que eu vejo muito hoje é as pessoas, às vezes, lá, abriu a casa, tirou uma folhinha da bolsa, vamos lá e vamos falar de evangelização. Não. É isso que às vezes me incomoda um pouco, porque eu vejo, né, eu falo assim, poxa, eu aprendi muito psicologia, né, porque na minha formação em administração nós temos psicologia também. E eu vejo muito com a minha esposa a forma que ela lida com as crianças na escola, então eu olho e falo, gente, temos que estruturar, até para a criança, quando ela cair na nossa casa, ela já entender que existe uma certa organização, o pai olhar e falar, opa, o negócio aqui é diferente. Então, e tem que ter, mais de sermos organizados, nós temos que mostrar essa organização, até para ter o respeito de outras pessoas. Eu fico muito orgulhoso, assim, quando eles, hoje, na casa de Garamond, vai ter reunião da diretoria, convido o Marcos. Vai ter não sei o quê, convido o Marcos. Eu solicitei uma reunião esses dias com a diretoria, eles abriram online, vamos discutir. Estou soltando pesquisa, tenho 70%, 90% de participação, porque mostra-se que tem credibilidade e sabe o que está fazendo, né? Que nós estamos fazendo. Só que assim, quanto mais a gente faz, menos as pessoas veem, né? Que vem aquela coisa da almofadinha, né? Eu acho que o que dá para dar uma resumida nessa introdução, fora do tema ainda, é que é o seguinte, a espiritualidade vai encaminhar para a gente, e a Ana e eu, nós tínhamos vários papos sobre isso há um tempo atrás, que a gente tinha pouca criança porque a gente era pouco preparado. Então a espiritualidade vai te encaminhar a criança que precisa do auxílio. Mas quando a criança chegar, você tem que estar preparado.
Então, eu acho que a gente o mundo ideal seria pegar o XLF do Marcos, pegar o coração da Ana. Não. Pegar o coração da Adriana e a e a espiritualidade da Ana e fazer um programa. Porque aí talvez a gente atenderia como necessário, com a ordem militar, com a ligação espiritual que a Ana Maria trouxe para a gente e aquilo que a didática do coração da Adriana disse, né? Que vamos pegar aqui, encostar lá, tirar o lanche, mas tem que ter, não tem jeito. Ana, quando a gente fazia no sábado, a gente fazia de tudo para não virar uma recreação. Você lembra disso? Era uma briga nossa. Tanto que nós fazíamos, sei lá, cada 6 meses, uma recreação para não ficar faltando recreação. Então teve recreação de lanche natural, teve... Eram oficinas, né? Eram oficinas de argila. Exatamente. Que era isso. Teve a de que a Rosinha trouxe pra gente lá. Origami. Isso. Porque assim, a gente faz assim, pô, vamos dar um pouco de recreação. Porque não é. Evangelização infantil, é outra coisa. Mas a evangelização infantil trata o lúdico e aquilo que o Marcos falou. Se o cara a evangelização sentar, abrir a bolsa, tirar o papel e começar a ler, 5 minutos. A criança fica com ela 5 minutos. Então é preciso, além do programa, é a didática. E aí a gente chega no momento hoje que agora vamos entrar no tema, não vou nem ler o tema base, mas vamos já entrar no tema, que o mais importante na evangelização infantil, principalmente nas cidades mais novas, é você conseguir fazer com que unir o lúdico com a história real, o que você quer passar, que ele vá refletindo para casa. Tanto que quando você disse pra gente aí que a gente fazia o programa tudo bonitinho, o que a pré falava, o primário falava, o intermediário falava, a escola de aprendizes falava, a escola de pais falava, o mesmo tema, para que eles fossem para casa e conversar. Era nosso sonho, né? Esse era o nosso sonho. Deu no que deu. Então, pessoal, vamos lá. Você deve ter visto que uma diferente, assim mesmo, um pouco mais claro. É que nós fizemos um bate-papo super interessante e acabou ficando bem grande. Nada surpreendente, a gente imaginou que fosse assim mesmo, mas um vídeo de mais de 2 horas e meia ficaria difícil de vocês acompanharem. Então, pensando nisso, e porque o tema é muito importante, eu resolvi dividi-lo em 2 partes. Então, na primeira parte, a gente falou de evangelização infantil, de fato, como ela é feita nas casas, como deveria ser, todos os processos. E a partir da semana que vem, vou disponibilizar a segunda parte da evangelização infantil, tratando de leitura mesmo proposto, que é a evangelização infantil à distância, suas técnicas. E nós vamos falar, então, como está sendo executada essa evangelização dentro desse processo todo de pandemia, tá? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Você chegou até aqui porque você achou interessante. Então, se você achou interessante, ajuda a gente. Primeiro, se inscreve no canal, que vocês assistam a sua disciplina aqui. Essa casa tranquila de Diadema, São Paulo, da região ABC, da Aliança Espírita Evangélica. E também curte o vídeo, compartilhe com aqueles que você entende que gostaria. Evangelização infantil é um tema muito importante, principalmente nesse processo que nós estamos passando nessa terra. Então, se você chegou até aqui, se você gostou, acho que talvez tenha algumas pessoas que gostem também. Compartilhe, comente, converse, fale com o seu filho. E
todos aqueles que possam gostar. Ok? Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem.